Oba! Oi, Ellen. A Ellen já entrou aqui, só um minutinho. Olá, pessoal, vocês que entraram agora. Oba! Oi, Ellen, Oi, tudo bem? Você tá tudo me ouvindo bem? bem? Boa noite. Tudo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô super bem. Então tá ótimo, que bom que conseguiu começar no horário. Às vezes o convidado demora um pouquinho para entrar. Mas ótimo, porque aí a gente vai ter mais tempo para conversar. Eu sempre começo dando um boa tarde aqui para o pessoal que está entrando. Já tem algumas pessoas entrando, o Henrique, Thiago, a Thalita, que é minha colega aqui no grupo Letradas e Confinadas, acabou de entrar também. E geralmente, Ellen, eu começo falando um pouco desse projeto das letradas e confinadas, porque às vezes nem todas as pessoas acompanham todas as lives. Então eu sempre começo falando que esse é um projeto de três amigas, três pesquisadoras e estudiosas de literatura, que são a Cláudia Maria de Vasconcelos, a Thalita Mochucci, que acabou de entrar aí, e eu, a Lívia Boloni Gonçalves. E a gente tem feito essas lives agora quinzenalmente, trazendo assuntos ligados à literatura, ligados às artes. Para quem não sabe, as Letradas e Confinadas também estão oferecendo um curso sobre o gênero conto. Quem quiser informações é só procurar no nosso perfil. Então, a gente também está ampliando aqui as atividades das Letradas e Confinadas. Bom, mas hoje vamos ao que interessa. A gente chamou a Ellen aqui para fazer uma conversa sobre o Nelson Rodrigues. E eu vou começar então falando um pouquinho sobre a Ellen, e aí a gente vai começar essa conversa. Em primeiro lugar, queria te agradecer por ter aceitado aqui fazer parte das Letradas e Confinadas, participar aqui do nosso encontro. A Ellen é professora na UFMG, é professora de literatura e teatro na Faculdade de Letras, também é vice-líder do grupo de estudos em dramaturgia, letra e ato da Unicamp, mestre e doutora em teoria e história literária pela Unicamp e desenvolveu pesquisas sobre a obra dramática do Nelson Rodrigues, que é o foco de investigação da Ellen em vários trabalhos que ela publicou. A Ellen tem um livro que se chama Configurações do Trágico no Teatro de Nelson Rodrigues, que será publicado pela editora da UFMG. E os interesses de pesquisa dela, então, estão voltados para a compreensão do teatro, das formas dramatúrgicas modernas e contemporâneas. Bom, Ellen, vou começar, para não ficar aqui falando demais, vou começar, então, a passar a palavra para você. E a gente sempre começa falando um pouco de forma geral sobre o nosso assunto. Então, eu ia começar pedindo para você falar um pouco sobre a importância do Nelson Rodrigues como, assim, para a nossa dramaturgia. Se você puder comentar um pouco algumas peças dele ou o que você considerar principal, para a gente começar tendo assim um contexto um pouco geral do autor e da obra. Então, acho que a gente pode começar por aí. Eu passo agora a palavra para você. Tá bom. Eu queria te agradecer, começar agradecendo o seu convite, Lívia, e é um prazer estar aqui falando Que bom. sobre Nelson Rodrigues, que é um autor que eu estudo, né, eu trabalho, leio, enfim, há muitos anos. E também é muito bacana. Primeiro, eu queria parabenizar também o título do projeto de vocês, Letradas e Confinadas. É que Eu achei surgiu na divertidíssimo. pandemia, né? Eu achei divertidíssimo e bacana também fazer esse ciclo de conversas, né? Eu estou acompanhando um pouco o projeto. E legal trazer também o tema da dramaturgia, né? Que é um Sim. tema que, muito tristemente, é pouco abordado nos cursos de letras, né? E a gente que tem uma formação na área de letras acompanha pouco, assim, essa vertente, né? Então é Uhum. legal
É a primeira vez, só sem querer te interromper muito, mas é a primeira vez que a gente está fazendo sobre um dramaturgo, porque a gente falou sobre o Beckett no começo, até porque a gente, né, eu, a Cláudia, nós estudamos o Beckett, mas a gente falou em comparação com outros escritores. Então, de fato, essa live é a primeira que a gente está trazendo o mesmo tema do teatro com o Nelson Rodrigues. Então, a gente também está super feliz que você, então, fez essa estreia aqui para a gente. Que ótimo. E eu estava, por conta de você ter me convidado para essa live, eu fui atrás dos primeiros volumes que eu comprei do teatro dele, né? Para tentar relembrar um pouquinho essa gênese de onde é que eu, como que eu fui me dedicar ao teatro, como que eu fui me dedicar ao teatro dele, né? E aí o primeiro livro que eu comprei dele, como eu coloco a data sempre, né? Eu comprei em 2000, ou seja, tem exatos 20 anos aí que eu estou me dedicando a ler esse teatro, né? Enfim, e muito do que eu vou falar aqui hoje para vocês, com vocês, inclusive a partir dessa sua primeira pergunta, é a partir do que eu tenho lido dele, como que eu tenho lido ele, né? Como que eu encaro essa dramaturgia ao longo aí dessas 2 décadas de leitora e de pesquisadora também, né? Então, o Nelson Rodrigues, ele tem uma produção dramatúrgica que hoje, se a gente for considerar para os padrões de hoje, não é muito grande, são 17 peças, né? Mas para a época que ele escreveu era um número bastante considerável, né? Essa obra, essa dramaturgia dele, ela foi escrita de uma forma um tanto esparsa, né? Porque ele começa ali em 1941, que ele escreve a primeira peça, né? 41, 42, que tem essa encenação, e vai até quase a década de 80. Ele escreve a última peça em 78, que é a Serpente, cuja montagem, inclusive, cuja estreia aconteceu em 1980, que foi o ano da morte dele, né? Então, ele tem aí, nesse espectro todo, quase 40 anos de produção teatral, né? E ele, é claro, acompanhou nesses 40 anos de produção o nascimento daquilo que os críticos consideram como o surgimento do teatro moderno e vai acompanhando também todo um processo de consolidação dessa ideia de moderno também, né? Então, ele tem aí uma produção que abarca 40 anos do teatro brasileiro, né? Que eu acho que não é pouca coisa. Nesse espectro temporal aí nós temos 17 peças. Peças que têm, é claro, né, seus desníveis como um autor que produz, né, que produz muito, e sobretudo o Nelson Rodrigues, que não era um dramaturgo no sentido estrito do termo, né, até porque essa palavra não era muito usada nessa época, mas ele era um jornalista que vai enveredar aí pela produção teatral. E é claro, existem aí um monte de histórias no entorno disso, né? Ele dizia, ele defendia que ele começou a escrever teatro para ganhar dinheiro, né? Mas a gente sabe que no Brasil ninguém ganha dinheiro com teatro, né? Então a gente já começa a desconfiar dele, né, em alguns pontos aí. E ele tem uma fortuna crítica, né? Como ele tem 17 peças de qualidades bastante oscilantes, é claro, né, mas que vai aí abarcar um espectro muito grande da história do teatro brasileiro, ele tem uma fortuna crítica muito vasta, muito ampla, né? Então, se a gente for fazer... Ele é um dos autores mais estudados, né? Se a gente for pensar assim, ele é um autor muito, muito estudado, que tem um volume significativo de dissertações de mestrado, tese, doutorado, muita gente que se dedicou a estudar, e também um volume grande de uma bibliografia publicada, né? Livros e artigos. E essa fortuna crítica, ela vai aí enveredar por um caminho bastante amplo, né? Então, a gente pode pegar, sei lá, desde uma leitura social, uma leitura psicanalítica, uma leitura estrutural, uma leitura cênica. Então, são várias as possibilidades de ler, de se enveredar por essa produção, né? E eu acho que isso é uma prova, eu acho que isso é uma prova de que essa produção não é pouca coisa, né? Que ela vai, então, fornecer para a gente um amplo material de leitura,
né? De leituras críticas, de leituras que vão trazendo aí um perfil que o Nelson Rodrigues vai desenvolvendo ao longo desses anos de produção, né? E é claro, né, a gente pensa aí que ele está inserido nesse ideal de modernização que foi muito alimentado no teatro brasileiro nas primeiras décadas do século XX, né? E que o Nelson Rodrigues, então, vai surgir nas primeiras peças, em especial, né, nas duas primeiras, como uma grande referência para dar uma materialidade para esse ideal de modernização que se almejava, né? Então, o Nelson Rodrigues ele tem uma importância para o nosso teatro, e aí respondendo um pouco a sua questão, né, bastante variada, né? Então, seja por ele estar ali no cerne, calçando mesmo o que foi esse teatro moderno, seja em tudo aquilo que ele produziu e tudo aquilo que ele suscita de estudos nas várias áreas do conhecimento, né? Tem aí, pegando, né, como eu falei, um pouco a forma como eu leio o teatro dele, né, que tá um pouco alinhada às pesquisas que eu realizei, inclusive a maneira como eu tenho lido o teatro, né, como eu me dedico muito à leitura da dramaturgia, que é o entendimento dessas formas, né. O Nelson Rodrigues, ele tem, então, aí nesse teatro dele, uma marca que, na verdade, não sou eu que vou pontuar isso, né? Quem pontua isso é a Flora Susequinde, num texto dela que eu gosto muito, um texto até antigo, mas que tem uma leitura bastante rica, que ela vai mostrar como que o Nelson Rodrigues desestrutura os discursos oficiais, né? Como que ele vai desestruturar os discursos comuns, e nesse processo de desestruturação ele vai mostrar a ambiguidade desses discursos, né? Então, o Nelson ele tem um exercício muito forte de deslocamento daquilo que é lido e tido como lugar comum, né? Ela pontua algumas direções aí que ele vai desestruturar aquilo que ela chama de uma linguagem tradicional. É o termo que ela usa, assim, que a Flora Susequinde usa. Ele vai deslocar um pouco a linguagem tradicional. Seja, né, e isso, é claro, ela vai enveredar por um caminho de entendimento da desestruturação daquilo que consolida a formação social brasileira, né? Então, vai mostrar aí como que o teatro dele vai mostrar um pouco uma formação social brasileira por meio de uma elaboração de discursos, né, de uma construção de discursos. Só que ele vai mostrar que esses discursos, na verdade, não se sustentam muito, né? E é interessante que isso vai ser elaborado no seu teatro, seja a partir de um campo temático, seja a partir da estrutura de que ele se vale, né, dessa estrutura dramatúrgica que ele elabora, né, que é aí, então, uma parte da minha pesquisa mesmo, né, que eu vou encaminhar um pouco o entendimento, como que ele vai fazer essa desarticulação na estrutura do texto, né. E eu comecei aqui um pouquinho a minha fala dizendo que o Nelson falava que ele começou a escrever teatro para ganhar dinheiro, né? E a gente pode rir um pouco disso, né? E a gente pode entender um pouco um campo irônico, né, do discurso dele, da fala dele, né? E eu acho que isso é sempre uma coisa que eu gosto de pontuar. O Nelson Rodrigues é preciso ler sempre pela chave da ironia, né? Eu gosto de pontuar isso, que é preciso ler o Nelson Rodrigues pela chave da ironia. E por que eu falo isso, né? A gente está vivendo um momento, né? A gente está vivendo uma situação político-social brasileira hoje, que ela se vale muito da dificuldade de as pessoas conseguirem ler
né, as subjetividades das coisas, né, ler as entrelinhas das coisas, né, então a gente lê um pouco ao pé da letra, digamos assim, né, e isso tem acontecido, de certa forma, também, com um pouco dessas leituras que, né, algumas leituras que são feitas desse autor, né, do Nelson Rodrigues, que, para usar o termo da Flora Susequinde, né, sempre tem um fundo falso. Existe um fundo falso aí nesse teatro, nessa construção, nessa elaboração desse discurso. Então, e a gente está vivendo um momento que as coisas são sempre lidas muito ao pé da letra, muito na superfície da coisa, né? Então, existe sempre uma camada que ela é superficial, é claro, e ela é enganadora também. Né? Então, e isso é um pouco problemático, né? Bom, enfim, né? Então, eu acho que isso, para começar um pouco a nossa conversa, né? Para pontuar um pouco. Não, eu fiquei pensando, você estava falando das leituras, né, de como ler o Nelson Rodrigues, e daí eu pensei que talvez você pudesse entrar um pouco na questão dessa divisão que é feita das peças dele, né, que foi feita pelo Sábato Magaldi, não sei se você pode comentar um pouco isso, que é aquela divisão entre peças psicológicas, peças míticas, tragédias cariocas. Então, assim, nessa coisa de fases, né? Então, acabou ficando uma questão de como se tivesse fases, né? Como que você vê essa divisão do Sábato Magaldi aí, né, dentro disso que você está falando? Então, é interessante falar sobre isso porque se a gente pega um estudo, né, vários estudos, eles acabam replicando muito justamente essa divisão do Sábato Magaldi. E é claro, ela teve uma importância muito grande no contexto em que ela foi feita. Eu acho que isso Também, só porque também direciona um pouco a leitura, né? Quando você vê peças míticas ou peças psicológicas, tragédias cariocas, você já vai ver de uma certa forma direcionada, né? Exato, Então, quando tem lá um epíteto, tragédia mítica, né? É claro que já tem todo um direcionamento de leitura para isso que é posto, né? É interessante, são várias as questões que a gente pode falar sobre isso, né? Primeiro, o contexto em que o Sábato Magaldi fez essa divisão. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser colocada, inclusive, para a gente entender o motivo pelo qual ele fez essa divisão. Bom, quando o Nelson faleceu em 1980, né? Então eu estou peguei aqui essas primeiras edições que eu comprei, elas são de 81. Né? Então, logo que o Nelson faleceu, esse teatro completo foi publicado. Antes a gente tinha a publicação do Teatro Quase Completo, né? Que é uma publicação anterior a esse teatro completo. E é claro, quando o Nelson faleceu, o Sábato já estava conversando com o Nelson Rodrigues a respeito dessas divisões amplas do teatro dele, né? E então ele vai fazer essa divisão, e ele mesmo, o Sábato mesmo, pontua, que é uma divisão didática. É que ele vai pensar nessa divisão a partir, é claro, de grandes características, de características amplas que essas peças carregam, né? Então, por que elas são míticas, né? Porque elas lidam aí com o universo que vai se elaborar a partir de uma ideia do mítico, né? Então, o psicológico, né? Vestir de noiva, porque vai entrar aí no emaranhado da mente da Laíde. Então, essas são grandes características que ele vai pontuar. Mas o próprio Sábato Magaldi fala que elas são que essa divisão é feita por um didatismo, para ele poder fazer essa organização do seu teatro completo, né? Mas isso foi feito na década de 80, veja bem. Né? Então nós temos aí 40 anos em que essa divisão foi feita. E desde então elas nunca foram contestadas. Essa divisão nunca foi contestada. Oi? É curioso isso, né? É muito curioso. E hoje eu me dei conta de uma coisa, assim, porque
essa edição ela foi sendo publicada até 2004. Né? A Nova Fronteira fez essas edições até 2004. Chegou em 2004, aconteceu um movimento interessante. De um lado, o Sábato Magaldi pegou essa introdução, juntou num volume só e publicou um livro. Então, ele tem um livro que depois ele vai dissociar das edições da Nova Fronteira. E a Nova Fronteira vai fazer uma nova edição com outros textos, com outros estudos, né? Até textos bem mais curtos, bem mais avulsos, de encenadores, de estudiosos diversos, e também retomando alguns textos antigos daquele teatro quase completo. Né? Então, a Nova Fronteira vai fazer uma reedição nesse sentido. Tira a introdução do Sábato Magaldi, então eles tiram essa introdução, mas mantém a divisão. Né? A divisão ela foi mantida e ela é mantida até hoje. Saiu uma edição agora recente em que está feita essa divisão. Claro, né? Elas são interessantes num certo sentido porque elas agrupam uma série de características que acontecem, que elas estão ali nesse teatro. No entanto, por outro lado, elas acabam limitando também, né? Aquela coisa de uma falta de uma hermenêutica, né? Você ir mais fundo nas camadas da interpretação, né? E aí, eu acho que o maior problema dessa divisão se dá naquilo que o Sábato chamou de tragédia carioca, né? Essas tragédias cariocas. O que acontece, né? Ellen, só para a gente dar alguns exemplos para o pessoal, para quem, né, estariam nessas tragédias cariocas, seria que o Beijo no Asfalto, Bonitinha Mais Então, Ordinária, quais são? Não sei se eu estou falando certo, mas é o que eu me lembro que estaria nessa parte, né? tá, sim, não, exato. São 8 peças. Né? Começa, então, eu ia contar uma história justamente por que o Nelson começou a escrever essas peças que o Sábato chama de tragédias cariocas, né? Porque o Nelson enveredou por aquele caminho mítico, né? De escrever o álbum de família, Senhora dos Afogados, Anjo Negro, Doroteia, que ninguém entendia na época. Década de 40, ninguém estava entendendo o que o Nelson estava fazendo ali. E aí, então, o Manuel Bandeira, né, diz o Rui Castro na biografia, o Manuel Bandeira vira para o Nelson Rodrigues e fala: por que você não escreve sobre pessoas normais? Né? E aí o Nelson pega e vai escrever A Falecida, né, que é uma mulher de periferia, da Zona Norte, carioca, casada, né, insatisfeita com seu casamento, né, que vai, então, buscar uma alternativa para aquele casamento fracassado. Né? E é muito interessante, porque daí, é claro, o Nelson Rodrigues vai ambientar essas peças dentro de uma característica urbana. Né? Então, ele vai colocar esses aspectos da Zona Norte, da Zona Sul, carioca, ele vai, né, contextualizar ali nesse ambiente urbano essas peças. O que isso provocou? Né? A grande inclinação para que se leia essas peças como peças realistas. Como se fossem peças realistas. E aí, eu acho que isso encontra uma limitação grande. Aí tem um processo grande. Mas, é claro, tem uma série de coisas que a gente pode pontuar aí, né? Que o Nelson escreve que elas são tragédias cariocas, né? Acho que tem uma ou duas peças que ele nomeia, assim, tragédia carioca. Então, o Sábato parte de uma nomenclatura que o próprio Nelson deu, né, e dá para essa conjectura ampla, né? Mas sim, aí são A Falecida, né, de 53, aí depois, logo em seguida, Perdoando por Me Traíres, depois vem Os Sete Gatinhos, que é uma peça que também conseguiu bastante projeção, né, porque virou filme, né? Então tem a Regina Casé no papel principal, num dos papéis principais. Boca de Ouro, né? Que também aí vai ser uma outra peça que também vai ganhar bastante projeção. O Beijo no Asfalto, como você falou, inclusive tem um filme recente dessa peça, que, se eu não me engano, é direção do Murilo Benício, não lembro. É um filme, né? É o filme isso. Enfim, Não, são pode continuar. são essas peças, né, que trazem aí essa superfície, né, aquilo que eu falei, essa superfície de um carioquês,
Uhum. essa superfície de um subúrbio carioca, né? Mas é claro que elas não deixam de trazer os mesmos debates, os mesmos questionamentos, as mesmas provocações, eu acho que eu até usaria essa palavra, que tinha lá nas peças míticas, né? As personagens, elas se configuram de uma forma muito próxima, mas ele vai dar esse verniz suburbano, né, para dizer que são personagens normais, né? Então, existe um pouco Não disso. sei se você quer falar disso. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o vestido de noiva, ainda nessa parte mais falando de coisas importantes relacionadas ao Nelson Rodrigues, mas talvez a gente possa colocar essa pergunta depois, porque já que você começou a falar um pouco dessa questão do trágico, do realismo, né, nessa questão de como essas peças foram classificadas e como elas de fato podem ser lidas. E eu sei, né, que você tem o seu doutorado foi sobre essa questão do trágico na obra do Nelson Rodrigues. Talvez você pudesse falar um pouco sobre essa relação, né, entre o trágico e o cômico e essa aparência realista. Não sei se você falou um pouco da falecida, não sei se a falecida se dá para usar a falecida como exemplo, mas é um pouco dessa relação entre o trágico e o cômico, e isso que você falou dessa aparência realista das peças dele. Uhum. Então, aí, para falar disso, eu preciso voltar àquilo que eu estava falando do texto da Flora Susequinde, né? Tá. Voltar àquela questão que eu tinha apontado na introdução da fala, sobre essas camadas, né, existentes nesses textos, né, nesse teatro. Então, o que que acontece? Uma das questões que a Flora aponta, né, que a Flora Susequinde aponta, é que o Nelson vai desestabilizar esses discursos de uma temática universalista, digamos assim, né? Então ele pega grandes temáticas universais. A gente pode pensar nas próprias temáticas das tragédias, né? Que são ali essas referências que a gente carrega por conta de toda uma mitologia que está por trás, né? Então ele pega algumas dessas referências universalizadas, digamos assim, e vai subverter um pouco, né? A minha tese ela vai um pouco por esse caminho, assim, de mostrar como que o Nelson vai subverter aquilo que é dito como senso comum, né? Tá. Aquilo que é marcado como senso comum. E aí eu vou, é claro, marcar o quanto que existe um discurso do senso comum da tragédia, sobre a tragédia, que o Nelson vai se apropriar disso para fazer um processo de subversão. Né? Uhum. Então, o que eu estou dizendo? Né, em termos práticos, o que, que isso significaria? Né? Que ele pega grandes elementos da tragédia, por exemplo, a ideia de coro, ou a ideia de herói, ou a ideia de reconhecimento, que são elementos ah, muito ligados àquilo que todo mundo sabe que é tragédia. Né? Então, o que, que te marca a tragédia? A ideia de herói, o herói trágico. Né? Então, tem-se isso quase no senso comum. Então, o Nelson ele vai se apropriar um pouco desses discursos, mas ele vai fazer um processo de subversão. E aí, você falou de A Falecida, mas antes de falar da Falecida, eu posso falar, mas antes eu tenho que falar de uma outra peça. À vontade, o que você quiser. Para mostrar um pouco isso, né, para mostrar um pouco como que, para mim, isso acontece, que é ou o Álbum de Família ou Senhora dos Afogados. Eu acho que essas duas peças são bastante sintomáticas nesse sentido, né, porque ali nós temos uma figura muito forte, né, pintada muito forte, que são os patriarcas. E aí é claro que isso a gente pode levar para uma própria leitura da estrutura social brasileira, uma sociedade completamente pautada por uma estrutura patriarcal. Né? Então, existe uma ideia ali que esses protagonistas, o Misael, no caso de Senhora dos Afogados, e o Jonas, no caso de Álbum de Família, são patriarcas. Né? Então, eles entram em cena, eles começam a peça carregando um pouco essa imagem elevada, que é o Uhum. senso comum da ideia de herói. Né? Então, eles entram em cena carregando essa imagem
de elevação. Então, eles são figuras elevadas. No entanto, ao longo da peça, a gente vai notar, e o Nelson vai desestabilizar essa ideia de elevação, porque ele vai mostrar que essa elevação dessas figuras, elas são construídas sobre fundamentos que não se sustentam, né? Que é uma ideia da violência, que é uma ideia que aí ele vai marcar, né? Que é uma ideia da violência. Então, esses patriarcas são extremamente violentos, né? E essa violência, ela não garante uma elevação real, né? Ela é uma elevação muito pautada pelo poder, pelo uso do poder, né? Então, ele vai começar a desenhar um pouco essas protagonistas a partir dessas imagens, né? Só que isso vai sendo mostrado o quanto é falso, o quanto essa superioridade, ou essa elevação, ou mesmo esse poder dessas protagonistas é tudo falso, né? E aí ele vai desestruturar isso e ele vai subverter, então, essa ideia de herói, né? E aí é claro que, por outro lado, para mim, o trágico do Nelson Rodrigues, ele não se realiza senão pela ambivalência com o cômico, senão pela exato contraponto com o cômico, né? Então, por outro lado, a gente vai observar, por exemplo, a figura do coro, né? Então, pegando outro exemplo, outro elemento que a gente reconhece como um senso comum da tragédia, né? E o coro na tragédia, qual que é o senso comum? Qual que é a grande relação que a gente tem desse elemento, né? Que é aquele que traz a voz da razão para o herói, né? Que chega e mostra para o herói o que ele tem que fazer, que fala para o herói o que ele não pode fazer, né? Então, é uma voz em contraponto ao herói. O que é o coro no teatro do Nelson Rodrigues, né? No caso do álbum de família, tá lá dito, né? São vizinhos fofoqueiros. Então ele vai desarticular uma ideia habitual, um senso comum, a partir justamente do momento do processo de rebaixamento, que é um processo muito comum da comédia, né? Do gênero da comédia. Então ele rebaixa o herói, ele rebaixa o coro, ele rebaixa esses grandes elementos da tragédia, né? Então é nesse sentido que, para mim, o elemento do trágico do Nelson Rodrigues se dá a partir dessa ambivalência com o cômico, né? Se dá a partir desse jogo que ele estabelece entre o que é aí é claro, no sentido trágico bem moderno, né? No sentido trágico de violências, de agressões, etc. Mas sempre relacionando aí com momentos risíveis mesmo, né? Momentos de rebaixamento, né? Então, aí o que acontece, né? Isso eu falei de duas peças, né? Senhoras Afogadas e Álbum de Família. Aí eu falei também aqui que depois que o Manuel Bandeira fala para ele escrever sobre pessoas normais, ele ambientaliza as peças num ambiente suburbano, urbano, de cidade, né? Então ele vai colocar isso. Então ele traz um pouco esse verniz. Mas se a gente for observar, a elaboração dessa peça não se distancia disso que eu acabei de falar, de Senhora dos Afogados e de Álbum de Família, né? O que acontece? A gente tem a protagonista, a Zulmira, tem uma leitura bem interessante, né, que é do Eudinir Fraga, que vai ler essa peça. Ele lê, aliás, o teatro do Nelson Rodrigues como um teatro expressionista. Eu acho que isso é um ponto bem importante de se entender também. Isso no contraponto daquilo que a gente falou das ideias realistas, né? Dessa leitura realista desse teatro. Então, o que acontece? Existe aparentemente essa ambientação urbana, né? Mas, por outro lado, toda essa configuração dessa peça, ela se assemelha a essa configuração dessas peças anteriores. Então, a Zulmira, a gente vai acompanhar um percurso da Zulmira, né? Então, ela é uma mulher que insatisfeita
com o seu casamento. Não sei se todo mundo sabe da história, se vocês lembram, mas a Zulmira, ela vai numa cartomante para saber o que está provocando a tristeza da vida dela, né? Que está provocando as desgraças da vida dela. E aí a cartomante já começa assim, né? Que a cartomante pega, tira uma carta bem encebada, né? Completamente encebada, suja. Ela tá com um filho que fica o tempo todo com o dedo no nariz, né? Ali durante a consulta de cartomante. Ela tá cozinhando, os filhos estão lá dentro da cozinha, brigando. Aí ela chega lá e fala, desliga, eu deixei o aqui no fogo, desliga, né? Então tem toda uma ambientação assim. E a cartomante, a única coisa que ela fala para Zulmira é cuidado com a mulher loira. Ela só fala isso, né? Ela só fala isso. E é isso, e a Zulmira entra numa paranoia em relação a isso, né? E ela vai o tempo todo perseguindo essa ideia da mulher loura, né? Dessa mulher loura que é o motivo de todas as desgraças da vida dela. E aí ela vai fazer um percurso muito interessante, né? Porque ela vai na cartomante, depois ela vai no médico, porque ela precisa que o médico diga que ela está doente, como é que é, num estágio irreversível, só que o médico fala que está tudo bem, né? E o médico, para a tristeza dela, fala que ela tá bem, de saúde. Só que é muito interessante, porque quando ele fala que está bem, imediatamente ele fala o quê? Mas fala para o teu marido que o Vasco vai fazer a barba e o bigode do Fluminense no próximo jogo. Então, já existe uma corrosão dessa imagem, né? Uma corrosão da imagem da cartomante, uma corrosão da imagem do médico. E aí depois ela ainda vai na funerária, né? Porque ela vai comprar, então, o enterro mais luxuoso que ela poderia, que o Rio de Janeiro já teve. Então ela quer, porque quer o enterro mais luxuoso possível para fazer inveja à prima. Né? Para fazer inveja à prima Glorinha, que não aparece em cena. Em momento nenhum essa personagem está em cena, né? Só no discurso, só na alucinação da Zulmira, né? Que é a tal da prima loira. Que para ela é o grande motivo das desgraças dela. Então, a gente acompanha o percurso da Zulmira, que é sempre no sentido de tentar se elevar, de tentar se construir superior à prima, que é o motivo das desgraças, né? Só que tem fatos, assim, momentos deliciosos da peça que o Tuninho fala assim para Zulmira: a tua prima? Aí ela fala, sim, oxigenada, mas loira. Né? Então, a própria ideia dessa loirice, ela também já é corrida. Então, tudo é deslocado, entende? O deslocamento que eu estou falando é nesse sentido, assim. Todos esses fatores são deslocados. O Nelson Rodrigues, ele vai puxando, assim, como se fosse um chão movediço, assim, que você precisa saber onde pisar, né? E aí o que acontece? Vai ter esse processo de tentativa de constituição superior dessa Zulmira, ela tenta se colocar como superior à prima, só que tudo aquilo que ela tentou conseguir é falso, né? Ela se converte à igreja, né? Esqueci desse detalhe, ela se converte à igreja teofilista, né? Que é uma igreja criada ali, né? Inexistente, mas enfim, ela se converte à igreja, então ela precisa de uma superioridade religiosa, ela precisa de uma superioridade financeira, por conta do enterro, ela quer um enterro de luxo, né? Ela precisa de uma superioridade moral, né? Ela precisa disso, ela incita o marido a seduzir a prima, para ver a prima no chão, né? Então ela precisa se colocar moralmente sobre essa prima. Só que tudo isso é muito falso, né? É completamente falso, é completamente corrosível. Então, o dinheiro que ela quer para o enterro é o dinheiro do ex-amante que não existe, que até existe, mas não é dela, né? Essa conversão à igreja é uma conversão falsa, né? Essa ideia de uma superioridade física mesmo, até porque ela fala, ela descobre que a prima teve câncer.
E ela fala assim: eu sou a morta que pode ser despida. Né? Então, é uma ideia de superioridade física que também não se sustenta. Né? Então, o Nelson vai mostrando essas falsidades, né? Vai mostrando como que essa pretensa superioridade é falsa. Né? Que é um Uhum. pouco um procedimento semelhante que ele faz lá em Álbum de Família e Senhora dos Advogados com os protagonistas. Né? Uhum. E aí o que acontece? Ao final, eu vou dar spoiler, né? Quem não leu a peça, cuidado com spoiler, mas ao final a gente descobre que nada disso que a Zulmira tentou fazer, né? Tentou conquistar, se sustenta, né? Então ela não consegue nada. E ao final o marido descobre que ela o traiu, né? E ele dá a ela um enterro de cachorro. Né, que é o enterro mais barato que já teve no Rio de Janeiro. Né? E aí a gente vê essa queda. Né? Então ela Uhum. tenta lá se colocar, mas acontece uma queda brutal. Então é um arco, né, Uhum. construído muita semelhança do que é esse senso comum do arco da tragédia, mas Uhum. todo pela subversão, Uhum. todo pelo contraponto com esses elementos de corrosão, de desestabilidade, né, de trazer para baixo mesmo, de trazer para esses aspectos de vulgaridade, de simplicidade, Uhum. né, que o Nelson vai elaborar. Muito legal, você, acho que você explicou super bem isso que você estava falando. Você estava falando da falecida, e eu queria, assim, saber se a gente podia falar um pouquinho sobre o vestido de noiva também, assim, entrando um pouco nesse tema das montagens, das encenações, porque o vestido de noiva, né, é visto como uma montagem histórica, né? A gente lê que é a montagem que inaugurou o teatro brasileiro moderno. Estou falando dirigida pelo Ziembinski. E isso foi em 43, né, Ellen, essa montagem. E eu queria saber se você podia comentar um pouco, né, porque o que aconteceu ali nessa encenação do vestido de noiva para ela, né, ser considerada histórica e ficar tão marcada. Né? A gente Ah, sabe que legal. tem a coisa dos planos, né, que você começou a falar antes da Alaide, tem a alucinação, a imaginação, né, tem uma série de planos ali na peça. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa montagem ali, o que o Ziembinski fez e falasse um pouco sobre o vestido de noiva. Uhum. Legal. Essa peça é a mais emblemática do Nelson, né? Eu acho que, né, Uhum, quem não conhece Nelson ou só conhece Nelson por uma peça sabe de vestido de noiva, né? uhum. Existe aí, talvez, eu acho que é uma celeuma que você me coloca, que você me coloca no meio de uma celeuma crítica, que é essa ideia de inauguração do teatro moderno brasileiro. Tipo, é o senso comum, né? Um pouco quando a gente procura informação sobre o vestido de noiva, sempre tem essa informação. E é até importante você contar pra gente, né, o quanto isso é válido ou não, ou até falar um pouco dessa celeuma mesmo. Sim, Então, isso foi por muito tempo, inclusive até por conta dessas leituras mais antigas, como a do próprio Sábato Magaldi, ou mesmo do Dés de Almeida Prado, que são críticos que tiveram desde sempre contato com essas peças, né? Que meio que marcaram, assim, como se fosse um momento de transição, assim, de repente, chegou o teatro moderno, a encenação moderna no Brasil, né? Uhum, Temos, enfim, um autor de grande valia, e etc, etc, etc. Né? Então, existe um discurso que, de fato, a historiografia meio que organizou, né? Meio que pautou aí os debates, né? Bom, primeiro, existe uma perspectiva estética dessa peça que eu acho que é incrível, né? Do vestido de noiva, que de fato uma peça que estruturalmente ela vai lidar, aquilo que eu falei, né? De um chão sempre movediço, né? A gente precisa saber onde a gente pisa ali nesse teatro, né? Então ele vai desestabilizar os sensos comuns todos, né? Escrito em uhum, 43, ele vai colocar três planos, três dimensões narrativas, né? Então, um plano pretensamente, eu digo pretensamente da realidade, o plano da memória e o plano da alucinação. Né? Então, a Laíde é uma mulher que foi atropelada, né? Contando assim rapidamente o enredo, uma mulher que foi atropelada, e no processo de morte, digamos assim, né? Nesse processo de estar uhum, morrendo,
ela começa a ter um processo alucinatório. E nessa alucinação, né, nessa rememoração, alucinação, nessa viagem psíquica, intrapsíquica, né, ela vai tentar descobrir quem que ela é. Né? Eu sempre digo que é uma busca pela memória, esse teatro, né? É sempre uma busca pela memória. E então aí vão se intercalando esses planos da realidade, da memória, da alucinação. Mas lá na frente a gente vai ver que o que antes era alucinação se torna memória, o que era memória vira alucinação. Então ele tem todo um jogo com esses planos, né? Enfim, não vou dar spoiler, porque é muito difícil dar spoiler dessa peça, mas tem vários estudos explicando ou falando um pouco desse jogo entre os planos, né? Então, de fato, tem uma estrutura psíquica, intrapsíquica, né, que é toda ligada à própria ideia de expressionismo, né, se a gente for pensar aí, com que o Nelson vai elaborar esse texto, né? E aí, é claro, dentro de um contexto do teatro brasileiro, em que os espetáculos eram muito pautados pela presença de um ator central, né, de um ator empresário no meio do palco, né, que era a grande estrela e que em torno de si giravam todos os outros elementos da cena, existe um processo muito forte, porque o Ziembinski, ele fez questão, claro, né, era um grupo amador que fez, né, então existe um processo de tirar do extremo profissionalismo que o teatro brasileiro estava nessa época, né, de colocar num ambiente de amadores, para poder fazer um exercício de experimentação estética. Experimentação estética. Então, o Ziembinski, que tinha recém-chegado da Polônia, ele veio fugido da guerra, né, e chegou aqui no Brasil. Ele foi capturado, digamos assim, por um dos integrantes dos Comediantes. Essa peça foi encenada pelo grupo Os Comediantes, que era um grupo amador desse período. E ele, que vinha, então, de um movimento expressionista, né, viu nessa peça essas características e então se debruçou a lidar com isso, né, e a explorar isso na cena. E, é claro, um monte de coisa. Ele exigiu que os atores decorassem as falas, o que naquele momento era uma coisa inimaginável, porque o palco... O ponto, o ponto. Então, o ponto soprava ali para o ator, né, que não ensaiava. Ele teve um processo longo de ensaios, foram meses de ensaio, 8 horas por dia de ensaio, todo um projeto de iluminação cênica, de cenário pelo Santa Rosa, né? Então tem, é claro, várias características que vão marcar fortemente essa encenação, né? Que vão marcar fortemente essa encenação de forma positiva, né? Que ela de fato vai trazer um processo de experimentação para os palcos, né? E para a dramaturgia também, porque o Nelson vai então fazer esses experimentos da psique humana, né? Vai se debruçar a investigar esses meandros da psique humana. Só que acontece que os comediantes não estavam sozinhos no movimento, né? E aí, pensando no próprio grupo, os comediantes, né? Desde as primeiras décadas do século XX, o teatro brasileiro ele vinha num processo já de tentar fissurar aquilo que era muito marcado como teatro profissional, né, muito voltado por essa presença desses atores, empresários em cena, que era Jaime Costa, Procopio Ferreira, né, o pai da Bibi Ferreira. Então eram grandes nomes, eram grandes atores, mas que engessavam a forma cênica, né, que engessavam a configuração cênica. Então, já existia um movimento muito grande, um movimento que vinha se alimentando, que vinha ali crescendo, né? Então, o Vestido de Noiva e os comediantes, eles pegaram, digamos, a crista da onda, né? De um movimento que é muito mais amplo, de um movimento que vem crescendo, pelo menos desde 20 anos antes. É um movimento grande. Então, todos os movimentos dos amadores que a gente vai ter no Rio de Janeiro dessa época,
e eles precisam ser reconhecidos também como parte desse movimento de modernização do teatro, né? Uhum. Então, isso Sim. é fato, assim. Isso é uma questão que precisa ser posta, porque a crítica, né, uma parte da crítica hoje em dia já não se repete mais muito isso, mas quando eu Tá. comecei a estudar Nelson há 20 anos, né, E é isso, né? Uhum. era muito isso. Assim, hoje as coisas já estão... E se a gente pensa, por exemplo, em montagens que foram feitas, montagens emblemáticas do Nelson aqui no Brasil, a gente até comentou, né, antes da montagem do Antunes Filho, Paraíso Zona Norte, o Zé Celso também montou Nelson Rodrigues, né? Assim, como você vê essas montagens, essas peças? Tem assim montagens mais representativas, emblemáticas do Nelson que foram feitas, que você destacaria aqui no de encenação? Uhum. Então, no meu doutorado, eu fiz um processo de um levantamento de críticas dos espetáculos de estreia do Nelson Rodrigues, né? Uhum. É isso que muito está ligado àquilo que a gente falou sobre o realismo, né? Então, por muito tempo o teatro dele foi lido como realista, né? Uhum. Por causa dessa coisa das tragédias cariocas, dessa configuração suburbana. E é interessante que essas críticas elas vão levantar muito isso, né? Criticar as montagens porque elas não eram realistas, porque elas não traziam aquela característica realista. E aí Uhum. o Nelson morre, em 1980 morre. Só Uhum. que antes, nesse período, né, da década de 80, você falou do Antunes, né? O Antunes é um encenador que por muitos anos se dedicou a uma leitura bem específica do teatro do Nelson Rodrigues, né? Uhum. Então ele começa ali no final da década de 70, em 79 ele estreia um espetáculo que se chama Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno. Um Uhum. espetáculo gigantesco. 5 peças juntas, né? Então era uma coisa assim absurda, estrondosa, que ele vai fazer, que ele vai experimentar. Não dá muito certo, né? 5 peças juntas, né? Alguma coisa não vai dar certo. Aí ele resolve partir, né? Desmembrar esse espetáculo e ele cria outros dois. Um deles é o Nelson Dois Rodrigues, Uhum. que se eu não me engano foi de 80, bem no iniciozinho da década de 80, e logo depois teve esse Paraíso Zona Norte, que é um puto espetáculo, né? Desculpa falar, mas enfim, né? Mas é um grande espetáculo, assim. Porque nesse espetáculo, o Antunes ele vai fazer uma leitura muito interessante. Ele junta duas peças, né? A Falecida e Os Sete Gatinhos, que inclusive são muito lidas como peças realistas, Realistas. eram lidas, né? Então, Uhum. eram encenadas assim, eram tidas muito como essa perspectiva do carioquês, né? Uhum. E o Antunes vai justamente ler o contrário disso, vai propor uma leitura diferente disso, né? Então, ele vai Uhum. pegar dois caminhos para esse espetáculo, né? Que é um espetáculo belíssimo, assim, realmente muito incrível a forma como ele vai ler esse teatro. Que é a leitura expressionista, então Uhum. existe, ele vai direcionar um pouco por essa perspectiva expressionista, e a gente vai, inclusive, reconhecer ali muito como se a gente estivesse dentro da cabeça da Zulmira, como se a gente estivesse dentro da mente da Zulmira, acompanhando as alucinações dela. Uhum. E aí também, além disso, ele vai ler um pouco esse teatro como a partir da análise junguiana, pela análise dos arquétipos junguianos, né? Então ele vai juntar essas duas coisas para construir esses dois espetáculos. E aí o que acontece? Nesse processo é claro que ele vai distanciar muito esse espetáculo dessa perspectiva do carioquês, né? Ele Uhum. vai desestabilizar justamente uma leitura que era muito habitual, né? Então, Uhum. para mim, esse Paraíso Zona Norte, aí agora eu já não estou me lembrando exatamente quando é que foi, se foi de 82, 83.
84, por aí. Anos 80, mas eu também não lembro a data, mas eu lembro, eu já li que foi super emblemática, né? Acho que eu já vi vídeos dessa, no Sesc tem vídeos, então de fato chama muito a atenção esse caráter não realista, né, que ele adota. Sim. E aí, nesse momento, o Antunes ele já está fazendo um processo muito forte de um sistema que ele acaba levando um pouco a cabo a partir dessa peça mesmo, que é uma coisa do sistema de ator, né, de atuação. Então, ele tem Uhum, todo os atores têm todo um jogo físico nessa peça que é muito interessante, né? E tem uhum, uma parceria incrível também com o Serrone, né, que foi um cenógrafo maravilhoso. Né? E ele faz também um cenário incrível para essa peça. Então, essa peça ali, que foi da década de 80, e foi um momento interessante, né? Porque a década de 80 foi uma retomada do Nelson Rodrigues, se a gente pensa assim, para essa fortuna crítica dele, né? uhum, Porque a gente tem a publicação do Teatro Completo, e aí essa introdução de Sábato Magaldi, que se torna muito emblemática. A gente tem essas montagens do Antunes Filho, porque toda a década de 80 do Antunes é dedicada ao Nelson. Assim, a uhum, década inteira ele vai se dedicar a montar uhum, Nelson Rodrigues, né? Então, até 89, mais ou menos, ele vai fazer montagens do Nelson. E também a gente vai ter no cinema, né, uma retomada muito emblemática aí por uma outra linha, por uma outra leitura, né, que vai ser muito a partir das chanchadas, mas ele vai ler o cinema também vai ler muito Nelson Rodrigues. Então a década de 80 ela é muito sintomática para isso, né? Logo depois da morte do Nelson Rodrigues, ele imediatamente vai ser uhum, alçado a um patamar canônico, né? Interessante isso, assim, logo uhum. depois da morte. E aí, só que voltando ao Antunes, né? O Antunes ele nunca largou muito o Nelson, né? Tá quase na hora, né? Tá quase sincero. Não, eu só estava olhando, tem acho que uns 3 minutos, tá? Eu falei para você que passava voando, né? Não, mas dá tempo de você completar o que você estava falando e se desse tempo eu ia pedir também para você, se você, o pessoal às vezes pede dicas, se você tiver dica de livro, algum percurso de leitura para quem quiser começar a estudar Nelson Rodrigues, alguma coisa de textos que você considera fundamentais. E Uhum, aí acho que a gente tem aí uns 3 minutinhos, mas dá tempo de você completar e falar isso. tá. Então, aí o Antunes ele nunca largou o Nelson mesmo, né? Tem mais recente, eu acho que é de 2009, mais ou menos, ele tem um espetáculo muito bom, eu acho que é um espetáculo também incrível, do Senhora dos Afogados, que é outro espetáculo também fabuloso. E mais recente ele fez uma outra versão da Falecida, aí a Uhum, Falecida VaptVupt. Aí ele dá um tom carioquês. Aí ele vai uhum, para esse tom bem carioquês desse verniz, né? Enfim, para falar então um pouco das leituras, quem quiser então começar a ler o teatro do Nelson Rodrigues, até para não se assustar, eu sugiro começar pelas tragédias cariocas, né? uhum, Dessas peças eu gosto muito, eu sou muito tributária e o Beijo no Asfalto, que eu li essa uhum. peça quando eu tinha 16 anos e foi o que me definiu assim para seguir a carreira pela dramaturgia. Então ela foi definidora para toda a minha vida, né? Então Uhum. o Beijo no Asfalto eu acho que é uma peça fabulosa para começar, inclusive bastante atual, porque fala muito da coisa da manipulação de Sim, informações. Fala muito exatamente. disso. Aham. A Falecida, eu sugiro muito, muito, que é uma peça incrível, eu acho que é uma peça super divertida. Uhum. Boca de Ouro também é uma peça que eu gosto muito, que inclusive foi encenada pelo Zé Celso, né? Em 99, estreou no final do ano de 99, um espetáculo também que é fabuloso, do Zé Celso, que vai um pouco pela leitura de um universo mítico, né? Ele pega a ideia de mito do Boca de Ouro e expande isso para o espetáculo inteiro, um espetáculo incrível também. Está disponível no YouTube, se eu não me engano, né?
Então, para começar, essas 3 peças eu acho que vão dar um bom panorama, assim. E é claro, né, as grandes Não, obras tá. É que eu também. tô com medo de cortar enquanto você estiver falando, então, como tá apontando aqui uns 10 segundos, eu queria te agradecer novamente, dizer que foi ótima a sua estreia aqui e que a gente possa fazer outros encontros.